Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live Exercícios e Diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou o personal trainer para pessoas que têm diabetes e eu ensino o profissional de educação física a adaptar o exercício ao diabetes e apresentar o resultado já positivo na primeira aula. Na live de hoje eu vou responder a pergunta, a gente vai usar exercício moderado, exercício aeróbio com intensidade moderada ou exercício aeróbio com intensidade vigorosa para o nosso aluno com diabetes. A questão é a seguinte, a gente já com o passar dos anos, isso já vem sendo discutido já há bastante tempo, a questão relacionada à prescrição, indicação de exercício para quem tem diabetes. Normalmente, o exercício cíclico com intensidade moderada. Isso já é algo que vem sendo já discutido e recomendado há muitos anos. Só que existe um detalhe importante nisso, né? Muitas vezes as recomendações, as mais atuais, elas são bem claras em relação a isso, a colocar realmente para o indivíduo com diabetes tipo 2, para o indivíduo com diabetes tipo 1, pelo menos dividir entre os dois grupos aí de portadores de diabetes que são mais frequentes na população. Então, dessa maneira, a gente consegue sim ter uma condição onde se tem aí o indivíduo conseguindo determinar para quem a gente está falando do exercício. Mas as primeiras recomendações, elas falam assim, para quem tem diabetes tem que ser exercício cíclico, exercício aeróbico com intensidade moderada. Com o passar dos anos, várias pesquisas foram sendo feitas e foi mostrado que sim, o indivíduo, independente do tipo de diabetes que tenha, tem aí diabetes tipo 2 ou diabetes tipo 1, que normalmente vai aparecer na criança, no adolescente, mesmo o indivíduo fazendo o exercício do jeito que a recomendação preconiza, esse indivíduo conseguia sim ter uma diminuição na concentração de glicose aí, no sangue. Então, quer dizer, acabava meio que servindo para todo mundo. Só que qual o grande problema, vamos chamar assim, O indivíduo fazer exercício aeróbio com intensidade moderada, a gente sabe que a tendência natural, quando a pessoa vai fazer o exercício sozinha, é ele começar, eu vou começar a caminhar. Ele começa a caminhar, ele caminha durante um período, 30 minutos, 40 minutos, que seja, e ele tende a ficar repetindo aquilo o resto da vida. E chega uma hora que o que vai acontecer? A pessoa enjoa, porque é sempre a mesma coisa, nada muda. E isso começou a chamar a atenção quando os estudos, inicialmente, quem tem diabetes, que exercício tem que fazer? Exercício cíclico, aeróbio lá com intensidade moderada. Tá, e esse indivíduo ele teria que fazer o quê? Faz esse tipo de exercício, mas depois não tem nenhum outro tipo de exercício que pode ser usado. Então foi daí que se começaram os estudos relacionados ao trabalho resistido. Quer dizer, quanto o exercício resistido, quer dizer, só aeróbio que ajuda, e o resistido não vai trazer nenhum benefício para esse indivíduo. Então, durante muito tempo, praticamente aí nos últimos 10 anos, se foi muito discutido essa situação. Quer dizer, que exercício fazer, Exercício aeróbio ou exercício resistido? A gente, claro, como profissional de educação física, a gente entende que existe o quê? A caracterização dos diferentes tipos de exercício. Então tem as características que são específicas daquele tipo de exercício. Então a gente sabe que o exercício aeróbio, ele, claro, vai aumentar o consumo máximo de oxigênio, vai aumentar a capacidade mitocondrial no indivíduo, diminui a resistência à ação da insulina, ótimo, uma situação muito boa. E o exercício resistido? Ele faz pelo menos a manutenção da massa magra, algo extremamente importante. Ajuda na saúde óssea também desse indivíduo. Então, fora isso, muitas vezes o trabalho sendo feito para aumentar a massa muscular, o que normalmente se observa? Que você consegue fazer com que esse indivíduo também diminua os processos inflamatórios, que são bastante frequentes aí em quem tem diabetes tipo 2, e com isso, claro, trazer mais segurança para esse indivíduo com diabetes e o que é melhor, manutenção da autonomia dele com o processo de envelhecimento. E também, com essa informação, claro, para quem é mais jovem, para quem tem diabetes tipo 1, a gente tem uma diferença muito gritante, vamos chamar assim, quando a gente pega aí quem tem diabetes tipo 1 e quem tem diabetes tipo 2. Quem tem diabetes tipo 2 geralmente é aquela pessoa que já teve um comportamento mais sedentário,
até aquele momento da vida dele, onde ele teve lá o diagnóstico, e aí entendeu que precisa sim usar o medicamento, ter uma alimentação saudável e também fazer aí o exercício como parte do tratamento. E é aquele indivíduo que já não é muito chegado a se movimentar, vamos chamar assim. Né? Então, quer dizer, uma atividade de leve a moderada para ele, onde tem aí exige uma adaptação do organismo, mas sem grandes esforços, vai trazer uma aderência até interessante. Agora, quem é mais jovem não gosta de ficar fazendo exercício com intensidade muito leve, intensidade moderada. Ele quer normalmente intensidades mais altas, ele quer aventura. E a criança com diabetes, ele não se enxerga como tendo uma limitação. E sem dúvida é uma limitação metabólica, eu vivi isso. Então você tem uma vida muito parecida com aquelas das crianças que não têm diabetes. Tem diferença? Claro, você vai medir glicemia, vai aplicar insulina, tem momentos que faz hipoglicemia aí, né? Passa mal, mas o padrão de vida nada te impede, nem de se alimentar e muito menos de se movimentar. Então, nessa situação, o comportamento ele é muito parecido, só que com o das outras crianças que não têm diabetes. Só que bem diferente daquele indivíduo que é mais velho, daquele indivíduo que sempre foi sedentário. Então esse é o primeiro ponto que você, como profissional de educação física, tem que entender. Meu aluno está vindo treinar, que tipo de diabetes ele tem? Por que isso é tão importante a gente ter na nossa anamnese? Porque o tipo de diabetes que esse indivíduo tem já traz uma certa descrição de que tipo de modalidade ou que tipo de atividade ele vai gostar que você prescreva para ele. Então, mesmo o indivíduo mais jovem que tem diabetes tipo 2, se você conversar com ele, você vai ver que ele tem pouca experiência motora. Sempre foi uma pessoa mais parada. Ele teve esse comportamento. E claro, tem uma predisposição genética e um comportamento de estilo de vida que acabou acelerando aí o processo para ele ter diagnóstico de diabetes tipo 2. Porque quem tem diabetes tipo 1, muitas vezes é diagnosticado com 2 anos de idade, com 5 anos de idade. Quer dizer, é uma criança cheia de energia, não tem. Ele vai querer atividades aonde realmente haja. Quanto maior a descarga, a liberação da adrenalina, melhor é a atividade. Então, isso é algo que a gente precisa já entender de primeiro momento. Porque uma coisa que tem que ficar muito clara é o indivíduo que está vindo fazer exercício, o indivíduo que tem diabetes, a gente precisa, porque isso é uma pergunta que é muito frequente, né? Mesmo os profissionais de educação física, as próprias pessoas que têm diabetes, falam qual que é o melhor exercício para quem tem diabetes. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, aonde o exercício está envolvido aí no tratamento? Ele é um dos pilares. Então, quer dizer, o exercício, junto com a alimentação, junto com os medicamentos, ou mesmo a utilização das insulinas, ele vai servir como base para o tratamento. Então, quer dizer, o cara tem que fazer exercício o resto da vida dele. Não interessa que tipo de exercício ele vai fazer. Então, sempre foi preconizado um discurso que é muito comum, eu mesmo usei muito isso durante muito tempo, o exercício é a atividade física que você mais gosta de fazer. Porque a gente tem que entender que não é só fazer exercício, mas o indivíduo tem que ser aderente àquele programa de exercício. Tem que ser algo que ele gosta, que é para ele continuar fazendo. Só que existe uma outra situação. Dentro do nosso desenvolvimento motor, então quando você é criança lá, você tem alguns desafios naturais. Criança adora de brincar com bola, então certamente ele vai querer fazer alguma atividade com bola. No nosso país é muito comum aí o futebol. Depois ele vai querer andar de bicicleta, vai aprender a andar de bicicleta. Daí, em um momento, ele vai querer andar de skate, andar de patins. Então começam a vir outros desafios que são normais e fazem parte do nosso desenvolvimento motor. Então essa situação é uma coisa que tem que ficar muito clara pra gente. Quer dizer, a hora que eu estou trabalhando com quem tem diabetes, que idade que tem essa pessoa? Depois de adulto é muito fácil a gente identificar isso, independente do tipo de diabetes que ele tem. Mas, de acordo com o histórico que você consegue levantar o programa de exercícios. Quer dizer, de que maneira que você vai elaborar o programa? Essa pessoa ele gosta mais de que tipo de atividade? Qual o histórico dele? É um cara mais paradão ou sempre foi uma pessoa que buscou ação na vida dele? Então isso faz diferença. Então o primeiro discurso geralmente é esse, encontrar uma atividade que a pessoa gosta. Mas a educação física, prescrevermos o exercício de acordo com o objetivo do nosso aluno. Porque eu, sempre, nos cartões que eu fiz, e sempre conversando com as pessoas, eu falava, eu sou personal trainer para pessoas com diabetes e doenças associadas. Porque a gente sabe, risco cardiovascular aumentado é muito comum. A pessoa vir treinar com você com hipertrigliceridemia, por exemplo. Ou mesmo hipertensão, é muito comum em quem tem diabetes tipo 2. Então, essa situação, ou dislipidemia, é muito frequente também.
Então são situações, ou algum agravamento vascular, são situações que a gente vive isso no dia a dia. E nunca se ouviu falar tanto de esteatose hepática, uma coisa que até pouco tempo atrás era um nome totalmente estranho, ninguém conhecia. Hoje, a maioria das pessoas que você conversa tem diabetes, muitos relatam lá, o médico falou que eu estou com gordura no fígado. Então, está muito frequente isso. Gordura no fígado a gente tem, né? Mas está com excesso de gordura no fígado. Então, muitas vezes, naquele momento que o indivíduo vem para treinar com você, o que é importante? A gente elaborar um programa de exercício onde a gente resolva a situação mais grave com relação à saúde daquela pessoa. Claro que, mesmo numa situação dessa, onde eu tenho que fazer um programa de exercício, onde tem que dar mais atenção para a parte lipídica desse indivíduo, para mudar esse perfil lipídico dele, ou mesmo trabalhar em relação à esteatose hepática, mesmo em associação com os medicamentos, precisa, para ter resultado, que esse indivíduo tenha uma glicemia adequada. Só que, como eu já falei no início, a gente tem a situação do indivíduo fazer o exercício, mesmo que ele faça o exercício leve e moderado, já vai ajudar a sensibilizar o receptor de insulina. Então, de certa maneira, já vai contribuir para o tratamento desse indivíduo para ajudar ele a ficar mais tempo aí com a glicemia no alvo. Isso é extremamente importante para a gente no processo como um todo. E muitas vezes o nosso aluno com diabetes também, mesmo ele querendo chegar e fazer uma atividade, como já aconteceu, já treinei pessoas com diabetes para correr tanto maratona, né, 42 quilômetros lá, como meia maratona. Então, teve gente que chegou para mim e falou assim, Roberto, ó, eu já estou correndo, quer dizer, já estava correndo lá 21 quilômetros, e ó, só que eu estou percebendo que meu ritmo está mantendo, eu não estou conseguindo aumentar. A minha velocidade eu não consigo aumentar. Eu estou sempre fazendo as provas, está mantendo mais ou menos o mesmo tempo, eu estacionei ali. Por isso que veio, já era uma pessoa que treinava, já a situação natural, né? A pessoa entende que ele conhece, mas ele sempre tem um limite superior aí no nosso grau de conhecimento. E aí ele veio pedir ajuda. E eu prescrevi treino para essas pessoas. Então o que acontece? Muitas vezes o seu aluno ele não tem condição física para atingir o objetivo que ele está querendo. Então isso é importante, a gente determinar na anamnese, tipo de diabetes, ver o programa, como a gente vai fazer o programa, de acordo com o que é mais importante, que você levantou ali, né, na sua avaliação, o que é mais importante ser trabalhado inicialmente. E sempre lembrando que a gente precisa trabalhar assim, para fazer de tudo para que esse indivíduo, durante o exercício, se mantenha com a glicemia no alvo. Quer dizer, a glicemia dele tem que ficar abaixo de 180 durante o exercício, porque assim a gente consegue respostas metabólicas semelhantes àquele aluno nosso que não tem diabetes. Então isso é uma situação importante. Para conseguir resultados, você tem que fazer esse indivíduo ter uma glicemia dentro do alvo, durante a aula e no pós-exercício também. Só que no pós-exercício a gente depende muito mais do comportamento, né? Do respeito ao tratamento medicamentoso que ele vem fazendo e também da alimentação que ele faz. Porque isso aí impacta diretamente no resultado do exercício, principalmente no pós-exercício. Então são situações que sim, tem que trabalhar em conjunto e sempre de olho aí, adaptando aí o diabetes ao exercício para garantir o resultado. Agora, o que normalmente é feito? Se você pega um indivíduo que é pouco condicionado, não tem como você trabalhar com atividade vigorosa com ele de início. Ele tem que ser condicionado dentro do atual grau de condicionamento físico que ele tem, de quanto ele suporta. Claro que a gente tem aí, mesmo trabalhando com intensidades mais leves, por exemplo, você pode sim pegar o indivíduo e fazer um treino que seja intervalado. Porque muitas vezes a gente trabalhando com pessoas saudáveis, você sempre tem na cabeça, intervalado o cara tem que correr numa determinada velocidade. Lá depois ele pode correr com uma velocidade menor na recuperação, ou caminhar um período. Só que se você pega uma pessoa com uma faixa etária um pouco mais avançada, com diabetes tipo 2, que é hipertenso, muitas vezes você pode trabalhar com ele também um treino intervalado. Mas de que maneira? Fazendo ele, por exemplo, caminhar rápido. O caminhar rápido para ele já vai ser uma intensidade mais alta. E no momento de recuperação, fazer ele caminhar na velocidade que ele normalmente está acostumado a andar. Então, para aquela condição física, esse tipo de treinamento é um treino intervalado. Que o treino intervalado, como ele é descrito, você vai dar um estímulo para esse indivíduo, que o estímulo pode ser máximo ou submáximo, e ele vai ter um tempo de recuperação onde a intensidade vai ser um pouco menor.
menor do que o estímulo que você deu, que seja o suficiente para ele recuperar. Então dá para a gente trabalhar dessa maneira. Porque muitas pessoas, mesmo com essa recomendação de faz o exercício com intensidade moderada, já aconteceu comigo de eu ter alunos com diabetes já que estavam tão debilitados que a pessoa não conseguia, por exemplo, caminhar por mais de 10 minutos. Então não tem como. Você tem que fazer uma atividade leve com ele mesmo, estimulando aí o treinamento aeróbio. Aerobiamente esse indivíduo caminhando e depois faz ele parar ali um período, recupera e vai de novo, e vamos trabalhando assim até que sim, consegue, né? Depois de um período aí, a pessoa vai melhorar. Sem dúvida alguma isso vai acontecer. Mas, por que eu trouxe esse tema para a live de hoje, né? Exercício aeróbio, trabalhar moderado ou trabalhar vigoroso? O mais importante é o que geralmente os trabalhos têm mostrado. Quando você faz o trabalho, quando você começou a estudar essa diferença do trabalho aeróbio, né, moderado, junto com a musculação, hoje a recomendação faz os dois. Faz o exercício aeróbio e o resistido, porque cada um tem a sua particularidade. E vão contribuir de maneiras diferentes para a saúde do indivíduo que tem diabetes e mesmo para quem não tem diabetes também. E isso vai melhorar a saúde do indivíduo. Ótimo. Tem respostas glicêmicas diferentes? Tem, porque são atividades diferentes. Mas, associando os dois, se consegue um resultado a médio e longo prazo muito melhor do que trabalhando só a musculação ou só o exercício cíclico, com intensidade moderada. Mas o que começou a chamar atenção? Quando você vai trabalhar com a pessoa, vai fazer musculação, para a maioria das pessoas, a musculação é o próprio trabalho de força. Né? Você pode trabalhar com a pessoa de maneira adaptada, com elásticos, né? com uma mochila que sirva de carga. Você está fazendo um trabalho contra a resistência, não importa. Mas a pessoa muitas vezes fica maravilhada com aquilo, porque aquilo é novidade. É diferente do que muitas vezes o médico normalmente indica, fala para a pessoa, vai fazer caminhada, pelo menos. Porque a caminhada é o baixo risco dele se machucar e certamente vai ser uma intensidade adequada ali para a saúde da pessoa. E ele começa a ver um tipo de exercício diferente, aquilo brilha nos olhos da pessoa. Então a pessoa, nossa, musculação, que legal, estou fazendo força, que bacana, é algo diferente para ele fazer. Só que na mesma aula o que você faz lá o trabalho aeróbio, que ele já está acostumado a fazer, muitas vezes dentro da sala de musculação mesmo, ele vê de aparelhos diferentes, cargas diferentes, posições diferentes do corpo ali para executar o exercício, que é super legal, e depois vai lá para a esteira, ou vai para a bicicleta, fica pedalando sempre na mesma velocidade. E aquilo ali começou o quê? Chamar atenção, porque, é tão legal fazer esses exercícios, só que na hora que eu vou pedalar, lá vou lá andar, essa chatice toda, que tem que ficar aqui, 30 minutos fazendo esse tipo de exercício. Então você começou um outro momento. Falei, peraí, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Dá para trabalhar com intensidades mais altas? E começou a se pesquisar isso. E hoje o que os trabalhos geralmente têm mostrado? Quando você trabalha exercício cíclico com intensidade moderada, não tem para ninguém em relação a conseguir diminuir a glicemia rapidamente, os benefícios que a gente tem em termos de consumo de oxigênio. Isso é indiscutível, já é consenso na literatura. Agora, quando você trabalha com intensidades mais altas, o que vai acontecer com esse seu aluno? Normalmente se ganha tempo. E a atividade fica com uma cara diferente. Por quê? Ele vai cansar muito mais do que ele cansa. Isso é muito comum, né, nos trabalhos, quando as pessoas são questionadas, falam, o que você achou comparando aí o trabalho moderado, intensidade moderada com intensidade vigorosa? E ele fala, o vigoroso cansa mais, mas ele é mais legal. Por que é mais legal? Porque acaba mais rápido. Basicamente por conta disso. Então, geralmente é muito destacado isso, né? Qual o tempo que a pessoa gasta lá durante a semana fazendo exercício moderado? Chega a mais ou menos 2h30 na semana. E quando ele faz o exercício vigoroso, ele faz 1h30 e consegue o mesmo resultado. Então, passa a ser mais interessante? Sem dúvida alguma. Só que a gente sabe também que a gente está trabalhando com um grupo especial que muitas vezes tem outros agravamentos na saúde fora o diabetes e que a gente sabe que se o indivíduo caminhar, o risco vai ser muito baixo relacionado ao esforço que o exercício está impondo no organismo, no sistema. Se ele começar a correr, esse risco ele aumenta, mas fica controlado. E se ele correr, por exemplo, muito rápido, intensidades muito altas, o risco também é maior. Então tudo isso precisa ser controlado. Então é sobre isso que eu quero falar aqui hoje.
que a gente vai aplicar lá para o nosso aluno com diabetes? Primeiro, a gente precisa fazer um programa de exercícios que ele goste do que ele está fazendo. Porque ele tem que fazer isso aí pelo resto da vida dele. Segundo, respeitando os princípios do treinamento, o que é necessário? Aplicar um estímulo aonde aquele estímulo seja superior ao grau de condicionamento físico que ele tem, para justamente impor uma adaptação ao sistema, ao organismo, que vai durar um período e a partir do momento que ele se adapta, aplica lá um outro princípio, que é o princípio da sobrecarga. Então isso, sim, vai dar resultado. Então é natural que quando você vai trabalhar com esse indivíduo, se ele tem um histórico, se ele tem um perfil, que ele gosta de atividades com intensidades maiores, trabalhar de maneira vigorosa no trabalho cíclico. Só que também o risco ele é maior, principalmente quando esse indivíduo tem aí outras associações, outras doenças associadas ao diabetes. Quando eu estou falando aqui de trabalho vigoroso, não é exatamente o HIIT, por exemplo. Né? O HIIT que eu estou falando é o treinamento de alta intensidade, né? Intervalado de alta intensidade. Porque muitas vezes nos artigos aparece lá como HIIT, H-I-T. Quer dizer, é o treino com alta intensidade. Né? É o treino de maneira com alta intensidade. E não exatamente, que é o High Intensity Training. Né? Então é de maneira contínua, só que numa intensidade maior. Agora, como é que a gente vai medir essa intensidade maior aí do nosso aluno? De uma maneira totalmente indireta, a gente sabe que toda vez que o indivíduo ultrapassar o limiar 2, dependente do condicionamento físico que ele tem, vai precisar de um maior aí tamponamento do lactato e, consequentemente, isso aí gera uma quantidade muito maior de CO2 e reflete aonde? Na respiração desse indivíduo. Então, ele fazendo o exercício, ele vai ficar ofegante. Então, você sabe que ali, esse indivíduo já ultrapassou o limiar 2. Com uma resposta fisiológica que a gente vê ali no campo, ali trabalhando ali com a pessoa que tem diabetes. Agora, o que é mais importante para a gente? Fazer sim uma avaliação física desse indivíduo, onde você vai aplicar um teste com máximo ou submáximo, né, para medir aí o consumo máximo de oxigênio desse indivíduo, ou para estimar o consumo máximo de oxigênio dele. Você vai levar ele até a fadiga voluntária ou não, vai depender de quantos fatores de risco ele tem. E qual o grau de condicionamento físico que ele tem, a idade que ele tem, há quanto tempo ele tem diabetes, para a gente poder avaliar, né, o risco de aplicar um teste com um teste máximo ou um teste submáximo. É isso que vai determinar, aí, você vai determinar de que maneira você vai avaliar. A partir do momento que você avaliou, você sabe até que ponto esse indivíduo pode chegar. Então, aonde você vai trabalhar? Até no máximo limiar 2, dentro do teste que você fez. Como, claro, os testes são indiretos, a gente tem uma margem de erro um pouco maior, o que você pode fazer? Trabalhar aí pelo menos 10% abaixo do limiar 2 que você avaliou. Então, dessa maneira, você vai fazer o indivíduo fazer um exercício com uma intensidade um pouquinho mais alta, só que sem colocar ele de maneira contínua ali para fazer o exercício, menos tempo, porque ele vai automaticamente gastar muito mais energia, vai acelerar ali a depressão do glicogênio muscular, vai ser necessário uma liberação maior aí de adrenalina, junto com a adrenalina vai liberar mais glucagon, então vai fazer o fígado realmente liberar mais glicose para o sistema, vai aumentar a gliconeogênese ali durante o exercício e um gasto energético maior, que somando isso, né, em termos de tempo e um tempo menor, você consegue ter resultados aí semelhantes ao indivíduo ter que ficar ali meia hora, 40 minutos, 50 minutos, uma hora. É muito comum isso. Não sei se é uma questão matemática ou é o número que as pessoas gostam, mas é comum as pessoas com diabetes tipo 2. Você pergunta, você está fazendo exercício? Ah, não, eu saio para caminhar todo dia. Eu caminho uma hora, né? Como se uma hora fosse um número mágico, né, para a pessoa. Então, a pessoa faz sempre aquilo. O que acontece no começo? Que se ele não está fazendo nada, ele vai precisar adaptar. Depois de um período não vai ter resultado nenhum mais. Tem resultado na resistência à ação da insulina? Tem. Vai diminuir, vai sensibilizar o receptor de insulina? Sim. Mas fora isso, não vai aumentar o consumo máximo de oxigênio. Não vai aumentar a densidade mitocondrial. Não vai ter adaptação nenhuma, para falar a verdade. Tem aquela adaptação inicial, porque ele é sedentário e começou a caminhar. Agora, depois daquilo, se não teve ali o processo de adaptação, adaptou, já era. Não vai sair daquela situação mais. E aí o que acontece? Fica chato, a pessoa desiste.
Então, cabe a nós, como profissionais de educação física, utilizar o exercício com intensidade moderada ou intensidade vigorosa para o nosso aluno com diabetes. E entenda uma coisa, de adaptar o exercício ao diabetes. Então, o que a gente vai fazer? Medir a glicemia antes de começar o exercício. Entenda uma coisa, quando eu estou falando aqui de exercício vigoroso, é o indivíduo fazer exercício aeróbio com uma intensidade um pouco maior. E entenda o que vai acontecer fisiologicamente. Tendência natural é ele diminuir mais rápido ainda a glicemia comparado ao exercício, ele fazendo lá de leve a moderado. Porque o gasto energético vai ser maior, só que você está trabalhando de uma maneira aeróbia. O quanto está produzindo de lactato, apesar da intensidade estar um pouco mais alta, o corpo está atingindo ali um estado de equilíbrio. Então, a quantidade de lactato está sendo produzida, está sendo tamponada e está sendo reabsorvida. Então, está tranquilo. Ele consegue fazer o exercício naquela intensidade mais alta, gastando mais energia. Se gasta mais energia, também se usa aí muito mais glicose como fonte de energia. Então, entenda que durante o exercício cíclico, a gente consegue aumentar a velocidade de captação da glicose, quer dizer, a velocidade com que o músculo consegue translocar o GLUT4 lá, independente da ação da insulina, durante o exercício, né, os grupos musculares que estão ali ativos, e consegue remover a glicose do sangue, ele pode variar de 7 a 20 vezes comparado ao repouso. O que vai determinar se está 7 ou se está 20 vezes maior? Exatamente a intensidade do exercício. E isso, claro, se ele fizer exercício lá leve, moderado, em torno de 7, 10% no máximo. Se ele fizer exercício vigoroso, ele vai bater os 20%. E o que a gente tem que entender? Que o EPOC, ele tem lá duas fases, uma fase curta, uma fase longa, que a fase curta, ela pouco importa aí a intensidade do exercício, o volume de exercício que você fez, mas a fase longa sim. Ela vai responder diretamente. Então, se você pôs o seu aluno com diabetes para fazer exercício com uma intensidade mais alta, no exercício vigoroso, ele gastou mais energia, consequentemente, o EPOC, a fase longa do EPOC, ela vai durar mais tempo. E certamente vai diminuir muito mais rápido a glicemia desse indivíduo. Diminuir rápido durante o treino e também no pós-treino. Então, algo importante aí para tomar cuidado para que esse indivíduo não venha fazer episódios de hipoglicemia. Então, por isso a importância aí do profissional da educação física, que depende o resultado do exercício, a gente depende diretamente do quanto o nosso aluno ali, a gente prescreveu o exercício para ele e o resultado está diretamente ligado ao medicamento que ele vem usando ou as dosagens de insulina que ele vem aplicando, junto com a alimentação que ele vem fazendo. Então tudo isso impacta no exercício. O exercício não é independente dessas duas outras variáveis. Na verdade, uma interfere na outra. Então, consequentemente, se o indivíduo vem treinar e começa a fazer hipoglicemia, o profissional de educação física é aquele profissional que está acompanhando o indivíduo com diabetes e é o profissional que aquele indivíduo com diabetes vai ter mais contato dos profissionais que estão cuidando dele. Então, enquanto a gente vê a pessoa com diabetes 2, 3 vezes na semana, o médico vai ver uma vez a cada 3 meses, mais ou menos. Nutricionista, às vezes uma vez por mês, dependendo do momento que ele está lá fazendo o acompanhamento. A gente vê direto, na mesma semana, mais do que uma vez. Os outros profissionais não. Então, muitas vezes, nós precisamos ser a ponte de comunicação, o elo de comunicação entre o nosso aluno com diabetes e o outro profissional. E daí talvez você vai estar perguntando assim, mas por que eu, né, profissional de educação, eu tenho que ficar correndo atrás dos outros profissionais, aí, do nutricionista ou mesmo do médico lá? Porque é o seguinte, se a gente não conseguir fazer com que esse indivíduo, naquele momento que ele está fazendo exercício com a gente tem o controle da situação. Mas, quando ele está fora dali, a gente não tem. A gente depende do quê? Dos outros pilares para o tratamento. E que vão impactar de maneira positiva ou totalmente negativa para a gente conseguir aí ter resultado com o nosso aluno com diabetes. Então, o profissional de educação física é aquele profissional que, pô, meu aluno, eu estou treinando ele, está fazendo hipoglicemia depois do treino, o que tem que fazer? Se ele usa insulina, conversar com o médico para fazer um reajuste nas dosagens de insulina. Porque certamente aquele padrão que ele vinha usando, nesse momento, está tendo uma quantidade maior de insulina do que o organismo dele realmente precisa. Isso está fazendo ele fazer episódios de hipoglicemia. Qual é o grande problema disso? Faz hipoglicemia, come lá alguma coisa com carboidrato para aumentar a glicemia. A gente consegue controlar o quanto está consumindo de carboidrato, mas a gente não tem a menor ideia do quanto o organismo produziu e liberou de glucagon e o quanto o fígado liberou de glicose para o sistema. E aí o que normalmente a gente vê? O que
popularmente as pessoas chamam aí de efeito rebote. Então ele tem um momento de hipoglicemia, comeu lá alguma coisa com carboidrato, só que ele saiu de uma glicemia lá abaixo de 70 e foi para uma acima de 200 lá. E o pior é que sobe e depois fica um tempão assim até conseguir corrigir de novo. Porque mesmo que ele use insulina de ação rápida, ela vai demorar pelo menos 1 hora para ter um pico de ação. Então se ele está em hiperglicemia, ele vai aplicar insulina daqui 1 hora só que vai começar a diminuir aquela glicose. Então são situações que a gente tem aí que fica um tempo muito longo com isso. Então essa situação é importante, né? Comentar, ou se o indivíduo está vindo treinar e está fazendo hipoglicemia durante o treinamento, precisa talvez conversar com o médico para ajustar as dosagens de insulina e com o nutricionista também, para poder aí ajustar a alimentação junto com o medicamento, para poder evitar que esse indivíduo faça hipoglicemia durante o exercício. Então, uma coisa, né, importante que eu coloquei aqui para responder para você, a relação do exercício moderado, exercício vigoroso. O que a gente vai aplicar? Na verdade, vai depender aí de alguns fatores. O primeiro deles, que glicemia que meu aluno tem ali no momento de fazer o exercício. Eu sei que se eu aplicar o exercício leve a moderado, vai diminuir bastante a glicemia. Só que se eu aplicar um exercício vigoroso, dentro da característica aeróbia, cíclica, consequentemente, essa velocidade vai ser maior ainda. Então, você pode fazer esse indivíduo fazer um episódio de hipoglicemia. Só que em outra situação, por exemplo, se ele chegar em hiperglicemia, o que vai acontecer? Se ele está com glicemias acima de 180 e abaixo de 250, não vai fazer muita diferença você aplicar o exercício moderado ou com intensidade vigorosa. Os dois vão contribuir aí para que haja uma diminuição acentuada na glicemia no final do treinamento. Agora, se o indivíduo está com glicemias acima de 250, a gente sabe que já começou a formação, aí, a liberação de corpos cetônicos, e se você faz o exercício muitas vezes vigoroso, a intensidade mais alta, isso, claro, aumenta a liberação de adrenalina, aumenta a produção de lactato e, consequentemente, aumenta a concentração de hidrogênio no organismo, né, no sangue. E isso pode levar o indivíduo a uma certa acidose metabólica. Então, são situações que a gente precisa entender. Por isso que eu sempre falo para vocês que eu ensino aí o profissional de educação física a adaptar o exercício ao diabetes, porque é algo muito dinâmico. Então, não quer dizer que porque naquele dia o seu aluno está lá marcado para ele fazer o exercício com intensidade vigorosa, se ele chega com uma glicemia, está muito descompensado, você tem que reajustar o treinamento. Não tem outra maneira, é assim que funciona na prática, né? Então a gente sempre tem que ter aí um plano B, tá certo? E uma maneira, né, de você conseguir entender bem essa questão relacionada ao exercício, da prescrição do exercício, todas essas nuances que eu estou falando, eu fiz, né, eu tenho feito toda quinta-feira a live estudando artigos científicos. E ali o que você tem? Você tem aí já vários artigos ali que a gente já estudou, né, estão disponíveis aí para acesso, e você, através do que você vai ter acesso ao que os artigos estão trazendo, o conteúdo do artigo, então quer dizer, eu apresento ali as partes dos artigos, né, vai ter uma quantidade de aula para cada artigo que a gente está trabalhando. Semanalmente sempre tem uma aula nova ali, né, que a gente faz toda quinta-feira uma live, né, do estudando artigos científicos, e depois você tem acesso aí a todos esses artigos que já foram estudados, inclusive que vem sendo estudado atualmente. Então, nesse mês, né, que foi comemorado aqui o Dia do Profissional de Educação Física, eu coloquei uma promoção para você pagar aí um valor bem reduzido no primeiro mês. Então dá para você conhecer, ver ali qual é a pegada, mas a ideia qual é? Ajudar você, profissional de educação física, primeiro, porque eu sei que a gente tem pouco tempo, né? Então muitas vezes você quer ler o artigo, você vai ler, dá uma lida, alguns têm um pouco de dificuldade em ler e compreender em inglês, aí vai ficar ali tentando traduzir, demora um tempão para conseguir ler, depois você tem que estudar e ver realmente o que é aproveitado daquele artigo e como você vai aplicar no seu dia a dia. Isso aí eu acelerei todo esse processo através da live aí, estudando artigos científicos. Então você tem ali a aula, né, de cada parte ali do artigo, aonde eu explico o artigo, eu faço a apresentação do artigo, e junto com isso tem ali toda a minha experiência de mais de 40 anos aí convivendo com diabetes, e também a minha vivência prática de prescrever e acompanhar o exercício para quem tem diabetes. Então
Ali eu sempre dou dicas, eu falo de situações que eu geralmente adapto ali no meu dia a dia com os meus alunos. Então, é algo que acelera aí o processo. Se você tem interesse, às vezes tem muitas pessoas que entram em contato comigo e falam: "Oh, professor, eu tenho vontade de prescrever exercício para quem tem diabetes, mas não comecei ainda e não tenho a menor ideia." Então, acesso aos artigos aí, acho que vai ser uma situação, é o primeiro passo que você dá e já vai ajudar bastante nesse sentido, além do conteúdo aí também, de ser sempre complementado. Muitas vezes também, onde está a minha preocupação em relação a o estudando artigos científicos, é você conseguir entender, muitas vezes, a linguagem que é usada por quem tem diabetes. O pessoal vai chegar para você e vai falar assim: "Não, que a minha hemoglobina glicada tá 8,5%. Você vai olhar para o cara e falar: "Meu, o que é isso?" Ele vai falar: "Eu fui no médico, ele falou que eu tô com diminuição a tolerância à glicose." Fala: "Puta, meu, o que é isso aí?" "Olha, a minha variabilidade glicêmica tá muito alta." Aí você vai falar: "Puta, o que esse cara tá falando?" Então a minha ideia é, dentro das aulas, toda vez que tem essas terminologias, eu explico cada uma delas, o que é exame, trago slides muitas vezes para poder apresentar ali para vocês. Então é um conteúdo assim bastante legal, e que a minha ideia é que você consiga pegar o que tem ali no artigo e de uma maneira muito prática você consiga entender e aplicar no seu dia a dia, aí, prescrevendo exercício para quem tem diabetes. E se você não começou ainda, já começar. A hora que você resolver, você já consegue aí fazer a prescrição aí do exercício, já com base no que tem aí de mais novo. Inclusive, o primeiro artigo que a gente estudou foi exatamente as recomendações do American Diabetes Association. Para quem não sabe, aí o American Diabetes Association seria algo semelhante ao American College of Sports Medicine. Né? Para a gente da educação física, a gente sempre se baseia muito nas recomendações deles, e o American Diabetes Association tem esse comportamento dentro aí do diabetes. Deixa eu dar uma olhada aqui que o Paulo tá... Primeiro, boa noite aí, né? Quem tá acompanhando aí, ó. Paulo tá aí, Anderson também, Manuel, né? O Alex aí, trapezista, né? O Osvaldo, Joaquim, João Paulo, Matheus. Legal, obrigado, viu, pessoal? Boa noite aí para vocês. E o Paulo tá colocando aqui que tá dando boa noite, né? Boa noite aí. Já fiz corrida aí com glicemia de 250 e quando acabei a corrida tava 140. Isso ataca o rim? Então, acontece o seguinte, Paulo. Você está falando a glicemia pontualmente? Então vamos colocar o seguinte: eu tava com 250. Se eu fizer exercício, não vai diminuir a glicemia? Certamente vai. Principalmente se for 250, porque você está em um momento de hiperglicemia, é uma coisa aguda. Você acordou de manhã lá, estava 80 e pouco, passou o dia, a hora que você foi treinar lá, estava 250, deu um pico de hiperglicemia, deu um pico na glicemia. Isso é uma situação pontual. Está atrapalhando o organismo? De primeiro momento, não. Porque não está favorável, claro, a resposta que você vai ter, se você puder comentar, certamente o que acontece quando isso está presente. Metabolicamente, o que aconteceu? Você correu, no final estava 140, legal, você trouxe sua glicemia para o alvo. Só que a intensidade com que você correu, se já é uma intensidade que você está acostumado a correr, pode perceber que nesse dia você sentiu que estava mais pesado o treino. Ou demorou mais tempo para se adaptar ao treino. Isso é normal, é a resposta fisiológica. Porque a partir de 250 mg por decilitro, a gente já tem alteração metabólica, quer dizer, o corpo em repouso ele metaboliza a gordura, o triglicerídeo lá. E ele metaboliza totalmente e produz uma pequena quantidade de corpos cetônicos. Quando se tem glicemia a partir de 250, o metabolismo ele muda, o metabolismo da gordura. Então ele continua sendo metabolizado lá pela via aeróbia, mas uma parte da molécula de gordura ela sobra dos ácidos graxos, ela sobra no processo, porque não tem piruvato lá no meio do processo, quer dizer, está faltando glicose no interior da célula, porque tem muita glicose no sangue circulando, e consequentemente o que acontece? Começa a produzir uma quantidade muito grande de cetonas. Essas cetonas elas se juntam, formam os corpos cetônicos e vão para o sangue. E os corpos cetônicos são o quê? São hidrogênios. E esses hidrogênios acabam, esse excesso de hidrogênio no sangue, diminui o potencial de hidrogênio, quer dizer, diminui, começa a deixar o sangue ácido. E o sangue ácido atrapalha a ação enzimática no nosso corpo.
Então as enzimas que são responsáveis por determinar as reações químicas para gerar, para fazer ressíntese de ATP, elas também estão sendo afetadas no nosso sistema. E na hora que você vai fazer o exercício, o que acontece? Aumentou o gasto energético, automaticamente precisa repor ATP mais rapidamente, seja pela via aeróbia, anaeróbia, não importa. Só que se o sangue está ácido, as enzimas não conseguem impor a mesma velocidade de reações químicas que o organismo está precisando. Então o que a gente sabe que vai acontecer? Né? Isso aí eu estou falando por vivência própria e certamente aí depois você relata para mim se você também sentiu. Mas você vai perceber que o treino que você faz, mesmo que ele seja moderado, naquele dia foi um moderado mais puxado um pouco. A percepção subjetiva do esforço, ela modifica. Por quê? Naquele momento o organismo ele não está em uma situação metabólica adequada. Que é a mesma situação, por exemplo, que acontece, você está 250 de glicemia. Só que você está 250 ou mais de 250 há 1 dia, 2, 3 dias. Então, certamente, você já agravou essa questão da concentração de hidrogênios no sangue. Diminuiu o potencial de hidrogênio, quer dizer, você está entrando em cetoacidose metabólica. E está perdurando por um período maior. E aí, qual é o grande risco que a gente tem dessa história toda? Na hora que você vai fazer o exercício, mesmo você aplicando lá a insulina, por exemplo, sua glicemia está diminuindo, mas o organismo ainda não conseguiu tamponar aquele monte de ácido que está lá circulando, aquele monte de hidrogênio, ele não conseguiu ser removido do sistema ainda. Então, mesmo numa glicemia mais baixa, você ainda está fazendo sim cetoacidose. E, claro que nessa situação, todo esse desequilíbrio, ele leva também a uma situações de hiperglicemia prolongada, aumenta a perda hídrica, a quantidade de água, já que a gente, automaticamente os rins tentam filtrar mais rápido o sangue para poder expelir esse excesso de glicose que está no sangue ali pela urina. E aí, consequentemente, você tem um aumento na desidratação. E você falou da questão relacionada a fazer o exercício se afeta o rim. Durante o exercício, o que normalmente acontece? A gente diminui o fornecimento de sangue para os rins. E também o próprio sistema nervoso, que é o autônomo simpático, que está mais ativo ali durante o exercício, ele estimula menos a ação renal. Então, quer dizer, durante o exercício fica pouco sangue nos rins e os rins trabalham muito pouco, mais devagar. Porque a gente precisa de água no sistema para ajudar na termorregulação. E não ficar toda hora urinando lá, que é o que acontece quando a gente está com a glicemia descompensada. Então, numa situação dessa, você tem que ficar muito mais preocupado com relação à desidratação. Você pode estar com muito menos água no sistema do que estaria normalmente, com uma glicemia mais dentro do alvo. E, claro, vai sentir um esforço maior aí também durante o exercício. E a questão dos rins, a gente tem que tomar cuidado, porque, claro, numa situação de hiperglicemia, o rim está trabalhando lá rapidamente para tentar remover a glicose, e com isso as moléculas de glicose, mesmo as maiores, acabam agredindo os néfrons lá. Então, a médio e longo prazo, isso agride sim a função renal aí de quem tem diabetes, diabetes tipo 1, se fica muito em hiperglicemia aí por um longo período, tá bom? Espero aí ter respondido. Caso não tenha respondido, me avisa de novo aí, sem problemas. E quem está acompanhando aí pelo YouTube também, não esquece de curtir esse conteúdo, compartilhar aí com quem você conhece e marcar também, quem está acompanhando aqui pelo Instagram, marca aí profissionais de educação física que você sabe que tem interesse por esse assunto, tá bom? Então, o que eu tinha para trazer hoje para vocês era isso, essa questão do exercício vigoroso aí, ou exercício moderado. Você vai determinar na aula que você for aplicar e de acordo com o grau de condicionamento físico do indivíduo aí que você está treinando, do seu aluno aí com diabetes. Então, e se tiver interesse aí também no link aqui no YouTube, esse vídeo ele vai ficar, tá ficando gravado, essa live, ele vai ficar disponível, então tem os links ali para você conhecer aí, ver quais os artigos que estão lá disponíveis no Estudando Artigo Científico, e também um outro link aí para você já começar a assinar e ter o primeiro mês aí com desconto, tá bom? Se tiver alguma dúvida aí, me manda um direct, um WhatsApp, aí a gente vai conversando. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado então a você que me acompanhou até agora. E lembre-se que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!